E aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Renato Crovella e esse é o podcast Por Aí Vai. O podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos. E hoje, gente, é o último episódio dessa primeira temporada de Por Aí Vai. Não era minha intenção separar o podcast em temporadas, né? Eu queria que fosse algo contínuo. Porém, a vida vem, mexe as pecinhas e faz a gente, repensar as coisas. Então, por motivos de saúde, que eu vou explicar mais pra frente nesse episódio, eu tive que dar uma pausa aí no podcast, tá? A gente vai entrar num hiato por tempo indeterminado, porque não sei quando eu estarei em condições de voltar pra gravar aqui com vocês. Mas eu vou explicar tudo direitinho, tá, gente? A intenção desse episódio é justamente ter essa conversa com vocês, abrir o peito pra vocês, literalmente, basicamente, né? E, enfim, vamos ter essa conversa, tá? Porque, enfim, eu sei que o podcast estava crescendo muito, eu sei que vocês estavam engajando, vocês estavam gostando, mas infelizmente a vida me obrigou a fazer essa pausa, tá? Peço desculpas já antecipadamente pelas 2 últimas semanas, que não teve episódio novo. É porque eu tava no meio de toda essa tormenta, tentando entender tudo, tentando processar tudo que tava acontecendo. Então, por isso que eu não tava muito inspirado, digamos assim, pra gravar o podcast. Eu precisei realmente de um tempinho, tá? Mas, sem mais delongas, vamos pro conteúdo de fato, onde eu vou explicar o que tá acontecendo comigo. Vou começar com uma breve linha do tempo, tá? Pra vocês entenderem como começou, como a coisa se desenvolveu e como terminou do jeito que tá terminando. E pra onde vai, depois disso, se tudo der certo. E depois eu falo um pouco sobre o problema de saúde em si, depois eu falo da cirurgia em si, e por fim eu concluo aí com o pensamento e com as considerações finais para vocês. Combinado? Então fiquem até o final, porque tem bastante informação. Apesar de eu dar esse contexto mais pessoal, a intenção hoje é informar vocês e trazer talvez o que seja uma curiosidade, para alguns de vocês. Importante lembrar também, antes que eu esqueça de falar, porque eu não anotei isso no roteiro, mas eu lembrei agora, é que a cirurgia que eu vou fazer é basicamente a mesma que o ator Otaviano Costa fez, tá? Essa cirurgia que eu vou comentar aqui, ela ficou muito famosa justamente por conta do caso dele. Então, se vocês tiverem mais curiosidade, se vocês quiserem seguir o Otaviano, e ver como é super possível ter uma vida totalmente normal depois dessa cirurgia, vão lá e sigam o Divo, tá bom? Já fica aqui um momento, vai com tudo antecipado, porque não vamos ter nesse episódio, beleza? Então, bora lá! Linha do tempo. Bom, gente, como que começou de fato toda essa história, Isso é antigo, isso vem lá da minha infância, na verdade, do meu nascimento. E desde a minha infância, então, foi identificado que eu tinha um soprinho no coração, tá? Mas sempre me falaram que eu ia morrer com isso e não disso. Guardem essa informação porque ela é muito importante. Aí passa-se muito tempo, eu sempre ouvindo essa mesma história de que eu ia morrer com isso e não disso. Eu super tranquilo, aí começaram algumas pessoas a questionar, o sopro no coração que eu tinha, fazer algum exame que eu via no meu coração, e eu sempre repetia a mesma frase. Mas até aí, gente, anos e anos nunca chamou tanta atenção, tá? Agora a gente pula para o momento em que eu estou morando na Irlanda, e de repente eu tive uma fase assim de, uma baita crise de saúde. Eu até cheguei a publicar no meu Instagram, algumas pessoas me ofereceram ajuda, ficaram mega preocupadas, porque realmente, gente, eu achei que eu ia morrer, tá? Não sei até hoje exatamente o que foi, mas eu tossia demais. Virava a noite sem conseguir dormir de tanto tossir. As tosses iam ficando cada vez mais fortes, eu ia ter que fazer cada vez mais força pra conseguir tossir. Aí eu engasgava com ar, engasgava com a tosse, enfim. Foi uma crise assim bem ferrada. E eu não sei até hoje se foi uma crise alérgica, se foi uma pneumonia, se foi Covid, enfim. Não sei o que foi aquilo lá que eu tive, eu fiquei muito, muito mal mesmo. E eu realmente achei que eu ia partir dessa pra melhor. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que eu sentia muita dor no peito e fadiga, tá? Pode ser em decorrência do que eu tinha, mas eu comecei a me preocupar, com essa questão do coração que eu sempre soube que eu tinha. Mas a princípio eu achei que isso pudesse ser um agravante, desse quadro que eu tinha passado de muita tosse e tal. Achei que talvez de forçar tanto eu poderia ter um infarto por conta desse sopro no coração. Aí isso me levou para várias outras preocupações, como por exemplo, quanto custa uma emergência médica na Irlanda? Se eu morrer aqui, como fica? Se eu precisar de acompanhante, para alguma coisa de hospital e tal aqui na Irlanda, como que eu vou fazer? Quem que vai cuidar de mim e tal? Enfim, começou a vir essas preocupações
E aí eu lembrei desse lance do sopro e comecei a suspeitar de que talvez eu precisasse começar a acompanhar essa questão mais de perto, tá? Justamente, né, porque eu acabei melhorando, eu superei essa crise toda que eu tive e aí comecei a ir atrás dessas outras informações. Eu fiz uma série de pesquisas e cheguei à conclusão de que na Irlanda eu não poderia ficar, gente. A melhor opção, então, seria ir para a Itália, na minha cabeça da época, né? Que também tem um sistema público de saúde. A Irlanda não tem sistema público de saúde, lá as coisas médicas são caras. E caso eu precisasse, né, até ter condições aí de pagar um plano de saúde ou algo do tipo, eu conseguiria me virar ali na Itália. Porque eu sou cidadão italiano, então eu tenho acesso ao sistema público, tá? Lembrando que o sistema público da Itália, ele é para cidadãos europeus. Ele não é universal como o nosso SUS, tá? Caso vocês não saibam, aqui no SUS qualquer pessoa pode ter acesso ao sistema público de saúde, mesmo não sendo brasileiro. Enfim, viva o SUS. E aí, não estava dando certo, né, de eu ficar na Itália e eu senti que deveria voltar para o Brasil, justamente porque aqui eu tinha o SUS à minha disposição, então em qualquer aperto aí de não conseguir um emprego, de, né, passar dificuldades financeiras, eu poderia pelo menos contar com o SUS para fazer esses exames, entender essa situação, passar pela cirurgia, enfim. E aí, decidi voltar, mais especificamente para São Paulo, que era uma coisa assim, que me deixava muito relutante, porque eu odeio São Paulo, todo mundo que me conhece, né, há 2 horas sabe que eu odeio São Paulo, imagina quem me conhece há mais tempo. Então eu fiquei muito relutante, eu não queria, né, quando eu falei disso para as pessoas mais próximas ali, elas ficaram muito preocupadas, porque elas falaram, tipo, eu sei que aqui na Europa não tá legal pra você, mas voltar pra São Paulo, tipo, não vai ser pior, né, porque você sempre falou muito mal de lá e tal. Mas, gente, eu não sei explicar, tá? Eu senti uma paz, assim, tremenda a partir do momento que eu vi que a minha saída era São Paulo mesmo. Como se eu sentisse, assim, que eu precisava voltar justamente para fazer um check-up de saúde, reorganizar minha vida e repensar o que faria sentido, né, depois de tantas mudanças, depois de tudo que eu passei lá fora, tal, né, muita coisa muda dentro e fora da gente. Então eu achei que eu realmente precisava voltar pro ninho para poder reorganizar tudo isso e entender, né, tudo que estava se passando, tanto em questões de saúde quanto em questões de vida em geral. Voltei para São Paulo, arrumei um emprego, né, um tempo depois, e comecei essas investigações médicas, né. Já no exame admissional eu levei meu primeiro susto, entre aspas, porque o médico ali foi ouvir meu coração, perguntou se eu já sabia que eu tinha alguma coisa, eu falei, olha, eu tenho um soprinho no coração, mas já falaram que eu vou morrer com isso, nada disso. E ele pegou e me deu um esporro, gente, ele pegou e falou assim, soprinho não, você tem um soprão, tem que ver isso daí com um cardiologista. E aí eu já trancou ali, eu falei, eita porra, por que ele tá falando isso, né, que soprão é esse, o que tá acontecendo? E aí já logo associei com o que aconteceu lá na Irlanda, né, quando eu tive aquela crise de saúde. Enfim, assim que eu fiquei estável no novo emprego, eu já fui ver essa questão do cardiologista, né? Aí eu passei por vários e vários exames de sangue, de imagem, de performance, enfim, de tudo que vocês imaginarem. Tomei contraste, me ferrei no exame do contraste, porque praticamente estouraram meus 2 braços. Mas enfim, acabou dando tudo certo no final. Metade dos médicos, né, que faziam esses exames me deixavam muito assustado, como se eu tivesse, tipo, à beira da morte, assim. E a outra metade me tranquilizava e passava uma realidade totalmente diferente, assim. Eles diziam que sim, meu quadro evoluiu, né? Não é só um simples soprinho, mas que eu não deveria me preocupar tanto assim e só manter o acompanhamento mesmo até que, de fato, isso virasse algo grave, né? Então eu tava muito confuso, não sabia, né, a quem dar ouvidos. E óbvio, né, que enquanto isso o meu cardiologista estava me acompanhando, só que ele também não tinha todas as informações para me dizer qual lado eu deveria acreditar, né? Então foi uma fase assim meio tensa, fiquei meio bugado da cabeça, mas enfim, acabou que concluí os exames, levei pro cardiologista e no final aí desse primeiro round ele examinou todos os exames ali e chegou à conclusão de que o meu cenário não estava nem de boa nem nas últimas. Era um meio termo ali, era um cenário preocupante, mas que a gente poderia sim manter o acompanhamento de 6 em 6 meses, mais ou menos, né? Até que surgisse de fato a necessidade da cirurgia, tá? Isso quer dizer, basicamente, que só vale a pena passar por uma cirurgia quando os riscos de não fazê-la são maiores do que fazê-la, tá? Então era esse tipo de análise de risco que ele estava fazendo. Então, no primeiro round, eu cumpria 2 dos 3 requisitos que os cirurgiões mais consideram aí para uma cirurgia do tipo, só que um deles
não era tão relevante. Ele por si só era basicamente irrelevante, só que ele estava junto com um outro critério. Eu não vou saber falar qual que é, tá? A gente precisaria fazer uma ideia aqui, mas eu não sei exatamente, o médico só me falou nessas linhas gerais mesmo. Que esse segundo, ele era mais grave, só que ele ainda estava num nível que não é tão alarmante, sabe? Então ele falou, não vejo necessidade de cirurgia, a gente se vê daqui a 6 meses. E assim foi, né? Ele me sugeriu uns outros exames, fui fazer o segundo round, que foi algumas semanas depois dessa primeira conclusão, porque eu já estava em fase de trocar de emprego, né? Então queria ver o quanto que essa mudança impactou no cenário, né? Eu acabei indo viajar pra fora, enfim. Andei pra caramba lá fora, né? Tive uma série de outras coisas. Então eu quis antecipar um pouco esse check-up. E aí eu fui surpreendido com o fato de que o meu critério mais preocupante, que era o segundo critério, ele tinha regredido, gente. Do nada, assim, sabe? E aí praticamente isso me tirou da possibilidade de fazer uma cirurgia tão cedo, porque a gente tinha ideia de que o meu quadro estava avançando. Como ele regrediu, não tem por que fazer cirurgia. E somado ao fato de que era novembro, mais ou menos, quando eu fiz esse outro exame, então o médico falou, não vale a pena te recomendar a cirurgia agora, você tá melhorando, e agora é final de ano também, o hospital, né, fica meio caótico, tem as festas de final de ano, então não vale a pena, vamos manter. Enfim, eu tava meio agoniado, né, porque eu tava já aí há quase um ano vivendo totalmente em função dessa cirurgia, em função desses exames, e fura aqui, fura lá, e vai, e volta, e gasta com Uber isso e aquilo, enfim. Só eu sei o que eu vinha passando, né, e venho passando com toda essa preocupação, os planos frustrados, porque assim, eu não fazia ideia do que ia ser de mim nos próximos 6 meses, né, nem no próximo mês, na verdade. Então todo esse processo foi bem exaustivo pra mim, nesse sentido de não conseguir fazer muitos planos, né, de não conseguir visualizar exatamente como que eu estaria em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E aí quando ele disse que o meu quadro havia regredido, eu decidi chutar o balde mesmo, viver normalmente, sabe? Aceitei que todo mundo pode morrer a qualquer momento, independente de ter essa situação ou não. E ter o privilégio de saber que comigo isso era de fato real, né? Que eu realmente era uma bomba relógio, poderia explodir a qualquer momento, não mudava nada na forma como eu deveria conduzir minha rotina, né? Então voltei a fazer exercício, voltei a fazer meus planos, voltei a juntar dinheiro, de ter uma vida normal, e fui seguindo. E tudo estava indo bem, o canal do YouTube estava crescendo, o podcast estava crescendo, começou a surgir aí várias oportunidades e projetos bem legais que eu gostaria muito de participar. Conheci pessoas, me conectei e tudo, mas aí eu fui começar uma nova bateria de exames que estava prevista aí mais ou menos para fevereiro, e mais uma vez eu fui surpreendido, gente, só que dessa vez foi negativamente. Lembra do segundo critério que era importante, mas ele regrediu? Então, agora ele simplesmente pulou para grave, o que muda totalmente o cenário em relação à cirurgia. Tanto é que o próprio hospital marcou já uma consulta com o cirurgião por mim, sem nem eu ter voltado pro cardiologista com os resultados ainda, tá? Eu tava numa reunião, assim, eu tava me preparando para uma reunião com a minha chefe, e de repente recebi ali a confirmação do agendamento, e eu fiquei confuso, porque eu falei, mas eu vou no cardiologista no sábado, por que eles estão marcando pro dia 4 de março e tal? Não faz sentido, e o médico é diferente, enfim, não entendi, aí fui entrar em contato lá com o hospital, eles me explicaram que por conta de uma alteração no meu exame, eles tomaram a iniciativa de marcar com o cirurgião, porque é um negócio que tinha que ser resolvido rápido. Daí eu fui no cardiologista, né, que estava marcado primeiro, ele me explicou a gravidade dessa mudança apontada no exame, e me explicou a dinâmica da cirurgia, e dias depois eu estava no consultório ali do cirurgião para entender tudo em maiores detalhes, tá? Isso foi agora dia 4 de março, eu tô gravando esse podcast no dia 6. Então, gente, basicamente essa foi a linha do tempo de como tudo aconteceu. Nesse meio tempo, entre o segundo e o terceiro round, eu comecei a sentir alguns sintomas. O primeiro deles foi um incômodo no peito, tipo uma pressão ou dor muscular leve, sabe? Tipo a que a gente sente no dia depois de malhar, depois de muito tempo sem malhar, sabe? Sem fazer exercício. E o outro sintoma foi o sono constante e intenso. Gente do céu, vocês não têm ideia. Se não fosse a minha ansiedade, eu tenho certeza que eu dormiria, 24 horas por dia, tá? Fácil, porque eu sinto muito sono, fico muito mole, assim, pra fazer as coisas, eu continuo trabalhando normal, mas, assim, muito sono o dia inteiro. E só pra esclarecer, nenhum dos especialistas deram muita bola, assim, sabe, pra minha dor no peito.
Um deles até me explicou que a dor que eu sentiria, né, se realmente fosse um infarto ou algo mais grave, tipo um aneurisma ou algo assim, é uma dor, tipo, muito forte. Não é uma dor, assim, tolerável, sabe? É como se o peito estivesse sendo rasgado, o que não é o meu caso, é só um incômodo mesmo. E eu espero não passar por isso para esclarecer para vocês qualquer diferença, tá? Do que eu sinto, do que de fato é. Mas, enfim, isso é o que eles falaram e eu acredito. Até porque teve um episódio meio engraçado, assim, né, nesse meio tempo, que eu não sabia exatamente a gravidade desse meu sintoma. E na época eu tava sem plano médico, porque eu tinha acabado de sair do meu trabalho anterior, né, ainda não tinha arrumado esse que eu tô agora. E aí eu senti essa dor e começou a me incomodar e, enfim, ficou quase que um dia inteiro sentindo essa dor. Eu cheguei pros meus pais e falei, olha, eu acho que preciso ir no pronto-socorro, né, porque eu acho que eu tô tendo um infarto aqui ou alguma coisa assim, porque tá demais. E aí a gente foi num hospital ali que atendia, né, pronto-socorro. Aí peguei aquela pulseirinha vermelha e tal, fiz o eco e aí a médica ela me deu um come. Ela falou assim, ó, seu quadro tem uma alteraçãozinha aqui de fato, né, do sopro, mas seu quadro não é infarto, não é nada grave. Pode voltar pra casa e tal. Aí que eu perguntei dessa questão da dor. E ela falou, não é uma dor tão simples assim. Você tem que vir pro pronto-socorro quando você tá com falta de ar, quando você tá desmaiando, ou quando você tem uma dor realmente forte, assim, que você vai saber caso aconteça. Eu falei, não, espero não saber, deixa quieto, e aí nunca mais fui pro pronto-socorro por conta dessa dor, né? E é isso, gente, basicamente a linha do tempo é essa. Vamos pro próximo tópico, que é o diagnóstico em si? O diagnóstico. Bom, vou explicar agora pra vocês o que eu tenho, tá? Em linhas bem gerais, mas vou tentar ser o mais informativo possível aqui. O que eu tenho, gente, é uma má formação congênita do coração. Mais especificamente, das válvulas que o conectam à aorta ascendente. Vocês devem saber que a aorta ascendente é ou a principal artéria que a gente tem no corpo, né? É a que, basicamente, leva o sangue para o resto do corpo, enfim. Um coração normal, ele tem 3 válvulas, enquanto o meu tem apenas 2. Ou seja, ele é bicúspide ao invés de tricúspide, como um coração considerado normal. Isso importa porque essa variação ela afeta diretamente o fluxo do sangue que é bombeado do coração para a aorta e, consequentemente, para o resto do corpo, tá? Por isso que pode dar insuficiência, porque às vezes, né, como o fluxo é bugado, ele acaba talvez não levando sangue para todo o resto do corpo como deveria. E tendo só 2 saídas, esse sangue não vai todo para a aorta, o que gera o tal do sopro, que é o sangue voltando para o coração, né? Então ele bate ali, ele não tem saída total e ele acaba voltando para o coração, gerando o que eles chamam de sopro. Só que com o tempo, esse refluxo do sangue entre o coração e a aorta gera uma série de problemas e complicações, o que no meu caso são 2 deles. A primeira é que as paredes da aorta vão se dilatando e vão ficando mais fracas, né, gente? É óbvio. O que gera o risco de aneurisma. E pelo que o médico me contou, se isso acontecer, é quase garantido de morte súbita, tá? Então, é o fator que eu tô mais preocupado, pra ser bem sincero. Enquanto fica nessa espera eterna por essa cirurgia, esse é o fator que mais me preocupa. Em segundo, o coração ele vai se cansando, né? Porque ele tem que fazer mais esforço para conseguir bombear esse sangue. E ele pode acabar se sobrecarregando, o que pode gerar uma insuficiência, como eu expliquei. Pode gerar arritmia, pode gerar infarto e até o rompimento do próprio coração, tá? Que é um caso bem mais grave e que, né, pelo meu entendimento, também gera morte súbita. Então, enfim, esses são os 2 complicadores que tem a ver com o meu caso. Tem um terceiro problema, que felizmente não se encaixa no meu quadro, mas eu vou contar aqui para vocês por curiosidade, que é quando o fluxo de sangue ele estraga o final da aorta, onde ela se conecta com o coração. O meu começou a ter essa variação, mas muito pequena, e não chegou num nível preocupante ainda, tá? E esse é mais um motivo pelo qual eles querem correr com a cirurgia, para que eu não tenha que fazer um outro procedimento, que é a troca desse final né, conector da aorta com o coração. Lembrei a palavra. Lembrando, gente, que eu não sou médico, tá? Eu não sou cardiologista, não sou biólogo, eu mal consigo falar disso tudo sem ficar enjoado, porque eu morro de aflição de sangue, de hospital, de veia, dessas coisas todas, tá? Tô fazendo um esforço hercúleo aqui para conseguir falar disso tudo com uma naturalidade com vocês. E o que eu tô passando aqui de informação é o que eu entendi da conversa, tanto com o cirurgião quanto com o cardiologista, tá? Então, desculpa se eu estiver cometendo algum erro, se eu estiver usando algum conceito aqui errado, mas meu entendimento é esse. E acho que dá para entender, né, em linhas gerais aqui, qual que é o problema. Agora, eu quero falar com vocês sobre a cirurgia em si.
A cirurgia. Bom, agora a gente vai falar da cirurgia. No meu caso, na verdade, serão feitas 2 cirurgias em uma. A primeira é que eles vão arrumar a questão da válvula, né, tornando meu coração tricúspide, ao invés de bicúspide, como um coração normal. E a outra é que eles vão colocar uma prótese mecânica na aorta ascendente, tá? Porque como ela está muito dilatada, pra vocês terem uma ideia também, né, que eu esqueci de comentar antes, a aorta ela pode ter uma variação preocupante, que é considerada preocupante, de até 3 milímetros por ano, tá? Então você pode alargar a sua aorta, digamos assim, até 3 milímetros a mais por ano. A minha já estava largando 2 milímetros, que era o fator que eu comentei que eu acho que era o que era preocupante, depois regrediu e agora virou o caos. Por quê? Porque se no último exame ela estava largando 2 milímetros, agora ela está largando 7, ou seja, ela cresceu de outubro para agora, em fevereiro, 5 milímetros. Então isso é um indicativo muito forte de que a minha aorta está, né, se dilatando muito rápido e por isso um alto risco aí de se romper, tá? E é por isso também que é o fator mais preocupante para mim é essa questão do aneurisma. Mas enfim, voltando aqui para falar da cirurgia em si. O procedimento ele tem duração de 4 horas, mas entre a internação, a preparação, o processo, a internação na UTI, a entrada e tudo, vai levar aí umas boas horas, tá? Por enquanto a cirurgia está marcada para o dia 17 de março, uma terça-feira, só que essa data pode sofrer alterações porque depende da aprovação do plano e uma série de outras burocracias que fogem total do meu controle, tá, gente? É o fator que mais me preocupa, não vou negar, porque, enfim, como eu falei, o médico falou, enfim, o meu maior risco é essa espera pela cirurgia do que pela cirurgia em si. Não é à toa que a cirurgia foi recomendada, tá? Se essa data se confirmar, eu serei internado na segunda-feira, dia 16, por volta das 22 horas, que aí começa o jejum e tudo mais. E o processo todo da cirurgia começa às 7 horas da manhã, tá? No dia 17. Mas aí entra anestesia, intubação, colocar acesso, etc. E o procedimento deve começar só por volta das 8h30, 9 horas, tá? Eu não lembro exatamente qual era o horário agora, mas acho que pelas minhas contas aqui do que o médico tinha falado é mais ou menos isso. Daí 4 horas depois, eles analisam como é que eu tô, né? Se eu tô vivo, se eu já tô despertando da anestesia, se eu tô reagindo bem, etc. Daí só depois de mais ou menos 1 hora é que eu dou entrada na UTI, o que também demora um pouquinho, porque tem toda uma burocracia, enfim, né? Transporte, etc. E a estimativa é que eu esteja consciente e acomodado na UTI só lá por volta das 15 horas ou 16 horas, tá? Mais ou menos esse time frame aí. E, como eu disse, isso ainda vai depender de como que eu vou reagir, né? A anestesia, ao procedimento e tudo mais. E se eu não vou ficar meio, tipo, lelé, né? Com a anestesia. Ou que, nesse caso, eu seguiria entubado até eles acharem apropriado remover o tubo, tá? Então, eu tenho que estar consciente para que eles possam remover o tubo e eu, né? Entre aspas, voltar ao normal. Claro que toda cirurgia envolve riscos, inclusive de óbito, mas eu tô tranquilo, gente. Eu gostaria que vocês também não ficassem preocupados, porque a estimativa é que o risco para alguém com um perfil como o meu, né, seja de menos de 5%, gente. Então, assim, tem cirurgias muito mais arriscadas que a gente, né, vê aí e o povo sai bem e tal. Então, assim, menos de 5% para mim não me preocupa. Tô confiante. Ainda mais com o tanto de apoio, de orações, de vibrações, de mensagens super legais, assim, que eu tenho recebido nos últimos dias. Então, eu sei que eu tô super bem guardado, eu sei que eu tô muito bem apoiado e, enfim, né, todo esse amor e esse carinho contam muito, né, pra esses momentos. Então, fica aqui meu muito obrigado e não fiquem preocupados não, tá? Preocupados, enfim. Vai dar tudo certo, como vocês têm dito pra mim, eu tô acreditando. E espero que vocês também acreditem. A recuperação. Bom, depois da cirurgia, eu devo ficar de 3 a 4 dias na UTI, ali, né, em observação mais intensa. Daí, depois desse período, eu vou pro quarto, fico ali até completar uns 7 dias em observação. E daí já tô liberado pra voltar pra casa, tá? Então, em 7 dias eu já devo estar em casa, onde eu devo passar aí por uma série de cuidados, principalmente no início, e devo ficar afastado por 30 dias, tá? Isso digo em relação ao trabalho. No final desses 30 dias, meu quadro ele é reavaliado e, se necessário, podem estender esse prazo para mais 30 dias, tá? Pelo que eu vi, não passa disso. A recuperação deve ficar em um quadro estável em até 60 dias. Então, a estimativa é essa.
E pelo que eu entendi também, a partir dos 30 dias, né, de recuperação depois que sai ali do hospital, eu já posso voltar a ter uma vida normal, gente. Óbvio que com algumas restrições em relação a peso, esforço e tudo mais. Afinal, a cirurgia é feita com o peito aberto, né? Então vai ficar aquela cicatrizona no meu peito. Mas que depois vai virar uma bela tatuagem, tá? O médico já liberou aí depois de 6 meses eu fazer a tatuagem. Então vou ter essa cicatriz e, obviamente, por ela ser grande e ser no peito, que é uma região difícil de cicatrizar, né? Tem uns cuidados específicos. Por isso que vai ter aí algumas restrições, tá? Mas no geral, vida normal, vou poder caminhar, poder digitar, vou poder levantar, enfim, normal. Considerações finais. Acho que é isso. Eu acredito que passei todas as informações relevantes e de curiosidade que eu tinha para vocês. Apesar de ter dado um pouco aí do contexto mais pessoal meu, né? Eu espero que esse episódio sirva para informar vocês sobre o que é essa cirurgia e para conscientizar também vocês da importância de manter os exames em dia, de cuidar da saúde de vocês, fazer exercícios regularmente, beber água, tomar sol, com protetor solar, obviamente, enfim. Cuidar da saúde, né, gente? Tanto física quanto mental, é super importante, uma tá super ligada com a outra. Não tem como afirmar isso, mas eu acredito muito que a evolução desse meu quadro tenha muito se dado em função de todo o estresse que eu passei com todas as mudanças que aconteceram ali entre 2022 e 2024. Muita coisa mudou, trabalhei com telemarketing, vivia estressado, vivia desgostoso da vida, então não duvido que isso tenha sobrecarregado, né, esse meu quadro cardíaco e tudo mais. Então vamos cuidar da saúde mental, vamos cuidar do nosso corpinho. Eu adoraria dar um texto mais motivacional agora no final para vocês. Vocês sabem que eu gosto de escrever, sabem que eu gosto de, né, falar bonito, motivar, inspirar, mas eu não quero me emocionar mais não, gente. Eu ainda tô bastante sensibilizado com tudo isso, tô feliz que finalmente as coisas estão se encaminhando para uma solução. Só eu sei o quanto eu vivi refém de todo esse cenário nos últimos 1 ano e meio, pelo menos. Eu sinto uma gratidão, assim, por mais uma vez eu poder constatar o quanto eu sou um cara sortudo, amado, acolhido, com uma série de privilégios. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem muita frustração sendo processada aqui internamente por conta das várias mudanças de planos, perda de oportunidades, enfim. A vida é complexa, né? E é engraçado como toda essa complexidade consegue se disfarçar de simplicidade, né? Uma vez uma pessoa muito querida me disse assim: eu sou grata pelo seu coração batendo. A gente mal sabia que ele estava pedindo socorro e que agora eu teria que mover mundos e fundos para que ele continue, né? Batendo e se mantendo firme e forte. E pensei, gente. Então é isso, a informação tá dada. Torçam por mim, eu estou literalmente contando as horas para poder voltar e trazer boas notícias e histórias para vocês. Tudo de novo, retomar os projetos, retomar o contato mais próximo. Já fica aí o aviso de que eu vou voltar com tudo, viu? Vocês não vão perder por esperar. Se preparem, se inscrevam no meu canal do YouTube, me sigam nas redes sociais e sigam também o podcast no Spotify para não perderem essa volta triunfal, espero eu. Um beijo, gente, um abraço e até a próxima. Tchau!